O pior cego é aquele que não quer enxergar. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Bom dia, um ótimo domingo, domingo de paz, domingo abençoado para você, para sua casa, para sua família. Como é bom estarmos aqui, iniciar mais uma semana, apresentando, ofertando e consagrando a nossa vida a Deus, pedindo: vem, Senhor, vem cuidar da minha família, da minha vida. E antes de proclamar o Evangelho, eu quero te inspirar a enviar esse link para outras pessoas. Manda essa mensagem para outras que agora precisam ouvir essa palavra, fazer essa meditação, desenvolver esse hábito de ouvir a voz de Deus todos os dias. Aqui ouvimos o Santo Evangelho e hoje ele está no livro de João, capítulo 9, versículos do 1 ao 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam: não é aquele que ficava aqui pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinham recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo.
Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse isso, não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto aos olhos um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhes: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus, para exercer um julgamento a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho bastante longo, mas bastante rico. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do comentário por uma questão de tempo, mas só em ouvirmos esse evangelho, a gente percebe Jesus curando aquele cego e a gente percebe aqueles fariseus com uma cegueira espiritual. E nós percebemos que a pior cegueira não é a física, é a espiritual. Diante da graça daquele homem ser curado de uma cegueira de nascença, aqueles fariseus estão preocupados se foi dia de sábado, se não foi dia de sábado, por que ele fez isso. E aquele cego de nascença, curado, ele pode pregar para aqueles fariseus. Vocês já me perguntaram várias vezes, eu já disse tudo para vocês. Como é que vocês dizem que esse homem é um pecador? Se ele está fazendo um sinal, ninguém nunca ouviu falar que alguém curasse um cego de nascença. Se esse homem cura um cego de nascença, é porque ele vem de Deus. Porque Deus não ouve o pecador, Deus ouve o homem justo, o homem piedoso. Então, o pior cego é aquele que não quer enxergar. A pior cegueira não é a física, é a espiritual. Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração e que nós possamos ver, enxergar sempre Jesus como Senhor das nossas vidas. Jesus como nosso único mestre, o verdadeiro guia dos nossos passos. Desejo a você uma ótima semana, um domingo abençoado.
e que você veja sempre Jesus como Senhor da tua vida. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.